Eu quero falar com você nessa noite sobre um tema muito importante, um tema que tem queimado no meu coração nas últimas semanas, e o meu desejo é que, assim como eu tenho queimado por isso, seu coração também possa queimar por isso. Quero conversar com você nessa noite sobre avivamento. Avivamento. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim o texto bíblico: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: é pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil experimentarem tantas coisas ou sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite, a partir da sua palavra, queremos ouvir a sua voz. Te pedimos isso, Espírito Santo. Pedimos clareza para entender a palavra. Pedimos que, enquanto a tua palavra está sendo pregada, ó Pai, pela ação do teu Espírito, o Senhor manifeste o extraordinário no nosso meio, para a honra e para a glória do teu nome. E não apenas aqui nesse auditório, mas onde houver alguém participando dessa celebração em tempo real, pela internet, pela rádio, ou Deus, quem sabe, participando dessa celebração, ó Deus, já há alguns dias passados, que também o teu Espírito seja fresco sobre essa pessoa, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e quem crê diga. Irmãos, nós queremos fazer parte de uma igreja viva, amém? Amém ou não amém? Vire para quem está perto de você e diga para ele: eu quero fazer parte de uma igreja viva. Chacoalhe uma pessoa perto de você e diga para ela: eu quero fazer parte de uma igreja viva. Amém, queridos? Bom, se nós queremos fazer parte de uma igreja viva, antes eu quero perguntar: você está vivo? Mas não é vivo no sentido biológico. Quero saber se você está vivo para Deus. Quero saber se a sua vida de oração está viva. Quero saber se a sua vida na palavra está viva. Se a sua fome por Deus ainda está viva. Se nós queremos fazer parte de uma igreja viva, em primeiro lugar, nós temos que ser gente viva. Nós precisamos estar vivos. Porque, irmãos, a vida da igreja acontece através de cada um de nós. Cada um de nós é um instrumento imprescindível para que Deus possa gerar vida nessa comunidade, para que Deus possa trazer um avivamento sobre essa comunidade. Eu não lembro com quem eu conversava a semana passada, mas esse ano completam 16 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte. 16 anos que eu cheguei aqui para fazer o carisma, 16 anos que eu tenho servido aqui em Lagoinha, 12 anos servindo como pastor, 11 anos que o culto Cristo Vivo acontece aqui nessa casa. Mas eu lembro a primeira vez que eu entrei pelas portas dessa igreja. Eu vim participar do congresso do Diante do Trono, e a presença de Deus era tão intensa nesse lugar, tão intensa, que o lugar mais confortável que eu achei para estar,
na celebração que estava acontecendo, era debaixo do banco. A presença de Deus era tão intensa sobre essa casa, que eu entrei, e eu literalmente deitei debaixo do banco, e eu fiquei o culto todo debaixo do banco, chorando, clamando por Deus. E quando a celebração terminou, eu continuei debaixo do banco. Irmãos, é isso que eu e você esperamos, amém? No fundo, o que nós desejamos é vivermos cada dia mais tempos como esses, que a nossa história nunca mais vai ser a mesma. Sim ou não, queridos? É disso que nós precisamos. O que transformou a minha história foi exatamente esses encontros impactantes com a presença de Deus. Foram exatamente esses momentos em que eu era profundamente tocado e impactado com o Espírito Santo. E eu digo para você, Deus quer fazer algo novo em mim e em você. Misericórdia, gente. Anima comigo, amém? Deus quer fazer algo novo em você. Se você nunca experimentou isso, se prepare, isso vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Porque há uma promessa. Isaías diz que como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. Alguém crê nisso aqui? Ele quer nos avivar. Ele quer avivar a sua vida, Ele quer avivar a minha vida, Ele quer avivar você que está aí nos assistindo em casa, onde quer que você esteja. Ele quer nos avivar. E é um pouco desse avivamento que Paulo fala nesse texto. A impressão que eu tenho é que as palavras que Paulo usa para descrever o que está acontecendo aqui, é um avivamento nas igrejas da Galácia. Paulo diz que tinha manifestação do Espírito. Paulo diz que haviam curas, milagres. E ele diz que isso não era em quantidade assim pequena. Não era assim, uma ou outra coisa, de vez em quando. Não, Paulo diz que eles experimentaram muitas coisas. Muitas. Irmãos, se você quer saber como é que Deus começa, sai daqui em nome de Jesus. O pessoal fala assim: pastor, foram 2 meses que o senhor não esteve aqui, esse morcego não aparecia. Quando o senhor voltou, o morcego apareceu. É que ele gosta de mim, irmãos. Eu falei que eu tenho a unção de São Francisco. Quando eu chego, os bichos vêm. Sai daqui. Paulo diz que o instrumento de Deus para trazer avivamento sobre essa comunidade foi algo muito simples. Qual foi o instrumento que Deus usou para trazer avivamento nessas igrejas que estavam situadas nessa região que a Bíblia chama de Galácia, que hoje nós conhecemos como Europa? Qual foi o instrumento? Paulo diz: o instrumento que Deus usou para trazer avivamento às igrejas que estavam na região da Galácia foi o Evangelho. Queridos, toda a vida de Deus que essas pessoas experimentaram no período em que Paulo esteve pregando a elas, foi dado a elas por uma razão muito simples. Paulo expunha a elas o Evangelho, e com uma confirmação do Evangelho, Deus manifestava os feitos do Espírito Santo. Era o Evangelho. O Evangelho foi o instrumento usado por Deus para trazer avivamento, para trazer um despertamento espiritual. E sabe o que eu acho interessante? É que Paulo diz que o Evangelho não era pregado aos Gálatas, aos ouvidos. Paulo diz: o Evangelho era pregado aos Gálatas, aos seus olhos. Paulo diz assim: eu expus o Evangelho aos ouvidos de vocês. Paulo diz: eu expus o Evangelho aos seus olhos.
Irmãos, isso é muito curioso, porque o evangelho pregado traz com ele essencialmente uma experiência auditiva. Eu estou aqui pregando para vocês nessa noite, e a experiência primeira que você tem com a pregação é uma experiência auditiva. E eu estou aqui usando esse microfone para facilitar com que minha voz fique amplificada para encontrar os seus ouvidos. É verdade que você pode ter uma experiência sensorial, é verdade que você pode ter uma experiência visual, mas a pregação do evangelho é por excelência uma experiência auditiva. Mas Paulo diz que enquanto ele expunha o evangelho não era absorvido pelos Gálatas com os ouvidos, era absorvido pelos Gálatas com os olhos. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Eu vou dizer para você. O que Paulo está querendo dizer é que os Gálatas estavam recebendo a mesma coisa que Pedro recebeu em Mateus capítulo 16, a partir do verso 16. Você se lembra desse texto? Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a Bíblia diz que Pedro dá um salto à frente e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E a minha oração é para que os seus olhos sejam abertos nessa noite, para que os meus olhos sejam abertos nessa noite. Jesus diz assim para Pedro: dissestes bem, Simão Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo, você é apenas um pequeno pedacinho de rocha, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou dar a ela chaves do reino dos céus, e o que ela ligar na terra vai ser ligado nos céus, e o que ela desligar da terra vai ser desligado dos céus. Irmãos, a visão que Pedro teve sobre Jesus não foi dada a ele naturalmente, foi uma revelação do Pai dada a ele. O que acontecia com os Gálatas enquanto Paulo expunha o evangelho é que, irmãos, os olhos deles eram abertos para que eles pudessem entender não apenas que Jesus havia morrido na cruz, mas que Jesus havia morrido por eles. Não apenas que Cristo havia morrido, mas que Cristo havia morrido no seu lugar. E há uma diferença muito grande em saber que Cristo morreu e saber que Cristo morreu por mim. Há uma diferença significativa em saber que Jesus morreu pelos pecados e que Ele morreu pelos meus pecados. Eu acho que a melhor história que eu posso contar para você, para ilustrar isso aqui que eu estou falando, é a história de um pregador americano chamado Paul Washer. Se você conhece o Paul Washer, se você conhece o testemunho, a história dele é maravilhosa. Era um jovem louco, usuário de droga, maluco da vida, como muitos aqui já foram um dia. E um dia ele estava no campus, na universidade, e um amigo dele se aproximou dele. Ele já tinha ouvido o evangelho várias vezes, mas nesse dia um amigo dele se aproximou, olhou para ele e disse para ele: cara, você precisa entender uma coisa muito séria, Jesus morreu por você. Cara, e nesse dia ele tomou um impacto. Puf! Aquelas escamas caíram, aquela cegueira foi embora, e ele começou a chorar na frente do seu amigo, quebrado pela notícia do evangelho. As pessoas que estavam à volta dele começaram a ir embora. O amigo dele foi embora, ele ficou lá sozinho. E sozinho ele levantou os olhos para o céu chorando e disse: se ele morreu por mim, não tenho mais nada para fazer, eu tenho que dar minha vida para ele. Se ele morreu no meu lugar, eu não tenho mais nada para fazer, eu tenho que entregar tudo para ele. Perceba, queridos, a nossa falta de dedicação a Cristo é uma falta de compreensão total do evangelho.
Nós não damos mais a Cristo, porque não compreendemos tudo que Cristo deu por nós. O compromisso de alguém que teve os seus olhos abertos para entender o que Cristo fez é esse: se Ele deu tudo, eu tenho que me dar por inteiro. Se Ele deu a vida dele por mim, eu tenho que dar a minha vida por Ele. Consegue entender isso? Preste atenção. Os olhos dos Gálatas iam sendo abertos, e à medida que eles iam entendendo, Cristo morreu por mim. Gente, preste atenção. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu nunca entrei numa boate, eu não sei o que é usar droga, eu nunca fui uma pessoa louca. E isso não significa que eu não estava perdido, porque nós temos aquela impressão de que o perdido é o cara que está lá fora quebrando tudo. Mas se você depende da tua religião como instrumento de salvação, você está tão perdido quanto alguém que é maluco. Porque o filho que estava perdido não era apenas o filho que estava fora da casa, era também o filho que estava dentro de casa. Ambos estavam perdidos na sua religião, um na religião do liberalismo e o outro na religião do que pode salvar a si mesmo. E eu estava perdido na religião do pode salvar a si mesmo, até que um dia, em um culto, uma celebração como essa, o pastor pregando o evangelho, e de repente o Espírito Santo abriu os meus olhos para eu entender que o meu nome estava escrito no livro da vida, que o meu nome estava rolado nos céus. E eu comecei a correr de um lado para o outro dentro da igreja e dizer para as pessoas: o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está nos céus, o meu nome está nos céus, o meu nome está nos céus. E sabe o que aconteceu? Na hora do apelo, eu fui a primeira pessoa a chegar na frente, levantar as minhas mãos e dizer: eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo, porque Ele entregou a vida dele por mim naquela cruz, e eu estou sendo salvo pela sua graça e misericórdia. Eu lembro que nos primeiros dias, eu ia almoçar, eu começava a pensar durante o almoço, conversando com alguns amigos, conversando com o Tiago Guedes, pastor aqui, da nossa igreja, na Pedreira Prado Lopes. Eu falava para ele: cara, Jesus morreu por mim, Ele me escolheu, e eu chorava. Irmãos, não tem jeito. Entender isso coloca você numa situação de risco, porque quanto mais você entende da graça, mais você quer se entregar por ela. À medida que os olhos dos Gálatas eram abertos, Paulo diz que a consequência da compreensão do Evangelho era a manifestação do Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito vem para confirmar a mensagem do reino de Deus. Então o que acontecia? O que acontecia é que Paulo ia pregando, os olhos iam sendo abertos, as pessoas iam se comprometendo com o Evangelho. De repente um falava em línguas, o outro era cheio do Espírito, um caía, o outro rolava, paralítico começava a andar, cego começava a ver, surdo começava a enxergar. Até alguém comigo aqui essa noite? Tudo como uma resposta ao Evangelho. E aí Paulo está aqui censurando essa comunidade, porque de repente todo aquele avivamento que eles estavam experimentando estava se perdendo por uma razão muito simples, porque eles estavam trocando o Evangelho de Cristo por um Evangelho da lei. Porque eles estavam trocando o Evangelho de Cristo por um outro Evangelho que não é o Evangelho. E porque eles estavam trocando aquela mensagem, aquele motor catalisador que estava provocando a vida de Deus no meio deles, eles estavam perdendo a vida de Deus. Eles estavam perdendo a manifestação do Espírito, eles estavam perdendo a graça de Deus. Paulo diz: gente, será que vocês não percebem? Vocês receberam o Espírito Santo enquanto eu estava pregando para vocês a lei, ou enquanto eu estava pregando para vocês, expondo a vocês o Evangelho? Irmão, se nos falta vida hoje, é muito simples. A razão da falta de vida em nós é a falta de Evangelho em nós.
Porque, irmãos, o tanto de evangelho que nós temos na nossa vida é o tanto de vida que nós vamos ter em nós. Se nós temos pouco evangelho, nós teremos pouca vida. Se nós temos muito evangelho, nós teremos muita vida. Eu pergunto para você mais uma vez essa noite: você está vivo? Porque, querido, se você não está vivo, você já sabe o que está faltando. Está faltando Jesus, está faltando o evangelho. Você e eu precisamos voltar para o evangelho, precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para esse lugar em que Deus acende o fogo dele em nós. Essa mensagem que traz os atos do Espírito para o seio da igreja, essa mensagem que por causa dela Deus a confirma com os sinais que a acompanham. Irmãos, eu acho sensacional Paulo fala assim, que a outra mensagem que eles estavam ouvindo, e estava roubando deles a vida de Deus, era como um feitiço. Diga comigo, feitiço. Diga mais uma vez, feitiço. Quem aqui já passou no ponto de ônibus e viu aquelas plaquinhas assim: traga o seu marido em 3 semanas. O que a pessoa faz para trazer o marido em 3 semanas? O que ela faz? Um feitiço. Irmãos, quem é que está por trás dessa ação? Quem é que está por trás desse feitiço? Deus? O Espírito Santo? Quem é que está por trás, irmãos? Você consegue perceber, se por trás do Evangelho de Cristo está a ação do Espírito de Deus, por trás do Evangelho que não é o de Cristo também há a ação de um Espírito. Só que um espírito que produz engano, um espírito que produz cegueira, distração, um espírito que nos leva para longe de Jesus Cristo, um espírito que não é o Espírito de Cristo, irmãos. Paulo diz: olha, vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo ludibriados, vocês estão sendo colocados para longe da vida de Deus, porque estão dando lugar a uma mensagem que não é a mensagem de Deus, e por trás dessa mensagem há uma ação de um espírito para cegar vocês, para roubar vocês da vida de Deus. Preste atenção, irmãos, para nós desviarmos, não precisamos sair da igreja, nós só precisamos perder o evangelho. Porque se nós perdemos o evangelho, nós não seremos desviados, nós já estamos desviados. Você está vivo? Existe vida em você ainda? Irmãos, a consequência de uma vida no evangelho é uma vida de dedicação a Cristo. Não tem jeito, não tem como. A compreensão de Cristo, a compreensão de quem Cristo é, me leva a me ajoelhar aos pés dele. Não é uma questão de lei, é uma questão de entrega, de reverência. Se não há vida em nós, é porque falta Cristo em nós. Se está faltando Cristo, nós precisamos voltar para o Evangelho de Cristo. Precisamos voltar para Jesus, voltar para Ele, voltar a ter paixão de ouvir João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Ele quer nos dar vida, irmãos. Ele quer nos avivar. Ele quer nos avivar.
E tudo que Ele quer para isso é que nós voltamos para Cristo, para o Evangelho. Voltemos para Ele. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nessa noite eu peço que o Teu Espírito sonde os nossos corações. E que ao sondar os nossos corações, o Teu Espírito nos mostre o quanto existe de Cristo em nós. O quanto nós compreendemos o Evangelho de Cristo. Não apenas compreendê-lo intelectualmente, mas compreendê-lo com o coração, com os sentimentos. Compreendê-lo de uma tal forma que isso gere em nós dedicação, paixão, entrega. Como aconteceu com Paulo, como aconteceu com os apóstolos, quando tiveram os olhos abertos para entender, Ele é Jesus, Ele é o Salvador, Ele se deu por mim, Ele morreu a minha morte. Pai, quanta entrega, quanta paixão, como aconteciam com aqueles morávios, filhos de príncipes, homens ricos, que abriam mão da sua riqueza, abriam mão do seu patrimônio e entravam em navios escravos. E quando questionados sobre isso, quando interrogados sobre isso, aqueles homens diziam: estamos fazendo isso para que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele. Estamos fazendo isso para que o cordeiro receba a recompensa da sua morte. Pai, é disso que nós precisamos. Se nós estamos apáticos, estamos frios, se não há intensidade na nossa adoração, não há mais paixão para te adorar, não há mais lágrimas nos olhos, Pai, é porque nos falta compreensão de Jesus, nos falta compreensão do amor dEle, nos falta compreensão da sua entrega por nós. Ele foi tão intenso ao se entregar, derramou cada gota do seu sangue. Pai, abre os nossos olhos, tira de nós a cegueira, tira de nós, ó Deus, essa ilusão, essa falsa confiança em alguma outra mensagem que não seja sobre Jesus, porque Ele é tudo que nós precisamos, e não alguma coisa. Pai, o Evangelho não contém o poder de Deus, o Evangelho não fala sobre o poder de Deus. Pai, o Teu Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, Pai. E que ao voltarmos para o Evangelho, e que aos nossos olhos serem abertos para o Evangelho, aconteça conosco como aconteceu com aqueles 120 homens, uma resposta ao Evangelho sobre eles, foi o envio do Teu Espírito sobre eles, uma resposta do Teu Evangelho sobre eles, era um mundo em chamas através das mãos daqueles homens, por causa dos prodígios, maravilhas, dos sinais, que seguiam aqueles homens, Pai, por causa do Evangelho. Faça isso, Pai, em nossas vidas. Nos perdoa quando nós trocamos a mensagem de Cristo, do Evangelho, por uma outra que não pode produzir a vida que somente Cristo pode produzir em nós. Te pedimos isso essa noite em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, por favor, suas duas mãos sobre o seu coração. Eu creio que Deus está fazendo algo aqui essa noite. Eu lembro alguns anos atrás, fique com seus olhos fechados, nós já vamos encerrar. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava dentro de um voo indo para São Paulo, bem cedo. E quando eu fechei os meus olhos,
Espírito Santo me deu uma visão naquele dia. Eu via uma mesa, uma vela acesa e uma xícara de café. E eu fiquei, Deus, eu não estou entendendo isso. Deus, eu não estou entendendo isso. Quando eu cheguei em São Paulo, naquele dia eu tive a oportunidade de encontrar com alguns amigos. Eu encontrei com o Fred Arraes, encontrei com o André Aquino e outros amigos que estavam ali. E nós sentamos numa mesa, dentro de uma cafeteria, e começamos a conversar sobre o reino de Deus, e começamos a conversar sobre o Evangelho. Eu lembro que quando a gente estava conversando, meu coração começou a queimar, e o Espírito Santo me trouxe a visão. Ele falou: é isso que eu estava falando com você. Eu estou aquecendo, estou começando algo, estou queimando algo nessa tarde. E, irmãos, o Espírito Santo me traz essa mesma visão nessa noite. Eu vejo chamas sendo acesas aqui essa noite. Eu vejo chamas sendo acesas, como se fossem velas dentro de coração, sendo acesas novamente. Eu vejo corações que estavam apagados sendo acesos aqui essa noite. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga muito obrigado, porque na tua morte eu recebi vida. Diga: na sua entrega eu recebi esperança. Diga: no seu sofrimento eu recebi perdão e reconciliação. Diga: Jesus, nessa noite eu me entrego. Se o Senhor morreu por mim, não há mais nada que eu possa fazer. Eu me rendo. Recebe a minha vida. Diga: Jesus, toma tudo para você e usa para o seu louvor, da forma como o Senhor quiser. Diga: eu reconheço, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Ora também dizendo: e eu, Jesus, que estava longe, como filho que voltou para casa, eu volto correndo para os teus braços, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, por favor, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui essa noite, você fez essa oração pela primeira vez, e alguma coisa diferente aconteceu com você, eu tenho no meu coração uma expectativa santa de que alguém aqui essa noite tenha tido seus olhos abertos para dizer: Jesus morreu por mim. Eu tenho uma expectativa santa no meu coração que alguém aqui nessa noite possa ter experimentado aquilo que eu experimentei um dia, de perceber que na entrega do Filho de Deus surgiu esperança para você. Se você fez essa oração e quem sabe você foi impactado como eu fui impactado alguns anos atrás, ou talvez você está aqui, você já é um cristão, você já está na igreja, mas você está longe de Jesus. Quem sabe nem na igreja você já não está mais. Você está tão frio, tão apático, que nem os cultos não fazem mais sentido para você, a celebração não faz mais sentido para você, a Bíblia não faz mais sentido para você, oração não faz mais sentido. Mas hoje Jesus pegou você de novo. E Ele pegou você de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, que não tem como mais você fugir dele, a sua vida é dele. Se você é essa pessoa que fez essa oração pela primeira vez, ou quem sabe está aqui e você foi quebrado por Jesus, a gente queria orar com você, a gente queria orar por você. E se você quer receber essa oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, sinalizando assim: eu quero, pastor, eu quero, eu sou essa pessoa. Tem uma mão levantada lá, tem mãos levantadas. Faz melhor, você que sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, vem cá, vem cá. Você que levantou a sua mão, sai correndo e vem, pode vir. Glória a Deus. Vem, 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 vem.
Vem. Irmãos, eu não tenho outra expectativa. Só Jesus pode fazer isso, queridos. Só Jesus pode fazer isso. Sai do seu lugar e vem. Já estamos quase encerrando. Nós só vamos orar por essas pessoas. Se você puder, não saia, para você não atrapalhar quem estiver se deslocando. Se você levantou a mão aí na galeria, pode descer correndo. Nós estamos esperando você aqui. Vem. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, tem alguém queimando por Ele aqui essa noite. Tem alguém aqui que teve os seus olhos abertos mais uma vez, ou um pouco mais, para entender que Ele se deu por você. Aleluia. Aleluia. Mas alguém essa noite que precisa tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu não peço para essas pessoas virem aqui para algo acontecer. Elas só estão vindo aqui para você ver que Deus já está fazendo alguma coisa, amém? Essas pessoas estão aqui para a gente ver que Deus já está fazendo algo. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Se você puder, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que se entregam nesta noite. Diga: Jesus, nós te louvamos, porque nessa noite o Senhor está mudando a história desses irmãos. Diga: obrigado, porque nessa noite o seu Espírito, Ele vem e faz morada nessas vidas. Diga: a partir de hoje a história delas nunca mais será a mesma. Diga: Jesus, nós como família nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em ser com eles a tua família, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas pessoas que estão aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir forte, Lagoinha, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós gostaríamos só de 2 minutinhos da atenção de vocês, por favor, se vocês deixarem. A gente queria muito anotar o nome de vocês e um telefone para a gente poder entrar em contato e ajudar vocês nessa caminhada, se puder, pode ser? Bem rapidinho. Então vocês vão acompanhar esse pessoal de colete enquanto vocês saem aqui à minha esquerda. Vamos aplaudi-los mais uma vez, irmãos, por favor. Vamos aplaudir forte, gente. Glória a Deus. Pode aplaudir, por favor, pode aplaudir. Vamos honrar essas pessoas em nome de Jesus. Vem, aplauda, queridos. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Gente, não saia ainda. O pessoal vai encerrar a transmissão. Quem está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pronto.